Desde a entrada do Trump no governo, ele criou uma quantidade enorme de incertezas e agora nós estamos diante de um movimento de mudança da força do dólar. Nós temos um dólar que vem enfraquecendo ao redor do mundo e aí já se cria as narrativas de que agora o grande trade é você investir no resto do mundo, menos os Estados Unidos, até você esperar ver qual que é a regra do jogo para depois decidir se volta para o mercado americano ou não. E na verdade o que eu quero conversar hoje é um pouco dos dados para apresentar essa relativa fraqueza do dólar, que em princípio é uma coisa muito bem-vinda para o mundo, afinal de contas, o mundo inteiro, todos os bancos, todos os países e entidades precisam dos dólares para financiarem suas próprias dívidas e para fazer comércio, então ter um dólar bom, ter um dólar baixo é bom para todo mundo, inclusive os Estados Unidos, mas o que eu quero explicar são as falhas dessa narrativa e algumas das coisas que estão, inclusive, ali nos detalhes do índice do dólar, que mede essa força, ou que pelo menos é o mais popular dos índices, e como que ele pode contar uma história bem diferente do que a gente imagina. Então, isso aqui começa com uma das análises, inclusive, mais importantes que eu vi, que foi até de um brasileiro chamado Tavi Costa, né, que é o Otávio, e ele é um macro strategist, inclusive bastante respeitado, e ele tem uma análise muito interessante. Ele mostrou esse gráfico aqui recentemente da história dos ciclos dos dólares e por que ele acredita que o dólar vai começar a ficar cada vez mais fraco a partir de agora. Ele vai ter uma reversão dessa tendência daquele dollar wrecking ball, né, aquela bola metálica que destrói absolutamente tudo, mas que agora ele vai arrefecer e vai ter essa queda que ele mostra aqui nessa setinha amarela. Inclusive ele trouxe um dado muito interessante, que esse talvez seja o que fez aqui o título desse podcast de hoje, que é a pior performance do DXY, da força do dólar, né, do índice do dólar, se você comparar desde o início do ano, ou seja, dia 1º de janeiro até o presente, nesse exato momento aqui, eu estou gravando no dia 15 de março, essa performance representada por essa linha vermelha mostra que 2025 está sendo o pior dos últimos 30 anos em relação ao DXY. Essa é uma das narrativas presentes no mercado. Pessoalmente, aí já é uma opinião minha, eu discordo um pouco dela porque eu acho que isso tem a ver muito mais com uma história contada pela Europa e pelo Japão do que necessariamente pelo dólar em si, apesar de que possamos ter ali uma fraqueza. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você der uma avaliada no que compõe o DXY, o índice do dólar, ele é muito mais uma história das principais moedas do mundo comparativamente ao dólar, e aqui você vê que a composição dele é feita principalmente pelo euro, com um certo peso, ou seja, o peso ali, que está aqui na direita, é 0,576, ou seja, mais de 57% do peso do índice é feito pelo euro, e o iene vem em segundo lugar, 0,13. E aí você vê as outras moedas, né? O pound, o pound inglês, né? A libra esterlina, o dólar canadense, o kronen sueco e também o franco suíço. Essas são as principais moedas do que a gente chama de Forex, né? O Foreign Exchange, ou seja, o mercado de câmbio mundial, e eles compõem o DXY. Ou seja, se algo acontecer com o euro ou com o iene, a probabilidade disso afetar o DXY é muito maior do que as outras moedas, dada a importância que eles têm no mercado. Agora, tivemos alguma mudança? É aí que eu quero entrar exatamente nesse assunto. Vamos falar aqui do iene. O iene japonês, né, ele vem tendo ali um fortalecimento. Esse gráfico aqui é o dólar, né, comparado ao iene. O iene veio se fortalecendo, ou seja, agora ele está abaixo dos 150 e há pouco tempo atrás, ali no início do ano, ele já estava ali quase nos 160. E você tem muitos indicativos, eu fiz um capítulo somente falando sobre o Japão, de como que o carry trade japonês está mudando um pouquinho, né? Teve uma saída da bolsa, mas outros foram para bonds, mas parte desse capital também voltou para o Japão, até pelos incentivos baseados e também na expectativa de que você possa vir a ter problemas no futuro, sendo que o governo japonês vem buscando uma normalização, entre aspas, da economia, porque agora tudo está indo muito bem e nós já podemos subir os juros e acabar com aquela política que nós tínhamos de juros negativos. Então o Japão está nessa pegada, isso vai repatriando parte do capital para reduzir risco
riscos em relação ao carry trade, que é você pegar dinheiro emprestado em ienes para poder pegar dólares e se expor ao mercado americano, principalmente com alavancagem, né? Como que eu já expliquei isso no capítulo anterior. Agora, a Europa fala muito mais ainda do que o iene, certo? Então, se você já está movendo no iene, imagina agora no euro. Olha o que o euro está fazendo nesse exato momento. Nós tivemos uma das notícias mais bombásticas, que é o plano mega bilionário de financiamentos bélicos para que a própria Europa passe a investir na sua própria defesa, já que os Estados Unidos, segundo o Trump, não vão mais fazer isso e pagar as suas contas. Ou seja, uma grande crise geopolítica e mudança de relacionamento internacional que fizeram com que, a partir do momento em que você tem uma explosão dos gastos, você também tem uma explosão dos juros que a Europa vai pagar. O medo acaba reinando um pouco, né, em relação aos títulos da dívida, ou seja, a expectativa de que você gere aí uma inflação, entre aspas, né, ou pelo menos um estímulo enorme e um problema de obter crédito a partir desse momento. Só que com os títulos, principalmente os alemães, que mudaram assim numa velocidade gigantesca nos últimos 30 anos, não se via juros subir tão rápido na Alemanha, e isso faz com que o euro também suba, porque afinal de contas eles ficam muito interessantes se você está denominado em euros. Então é essa mudança que, na minha opinião, explica muito mais, se você combinar a Europa com o Japão, isso explica muito mais o movimento do DXY do que simplesmente um dólar fraco, porque está começando a ficar fraco, porque o dinheiro está saindo dos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito mais complexo do que isso. E só para relembrar o pessoal, claro que tudo isso, todas essas mudanças, como o Trump vem fazendo, 2025 está um ano completamente diferente em relação a 2024, e claro que a sua estratégia também precisa estar refinada para passar por essa incerteza. É por isso que eu acabei criando aqui esse QR Code, onde você pode entrar em contato com a nossa equipe, né, da Arcane Investimentos, de assessoria, que vai poder ajudar você a criar esse portfólio, e a gente está bastante conectado no sentido de linha de pensamento, baseado no milkshake do dólar, baseado em tudo que eu falo nesse podcast. Eles gostam muito do conteúdo aqui do canal, e a gente está fazendo essa parceria para poder fazer com que você avalie de forma gratuita o seu portfólio, ok? Agora vamos voltar a outra parte da história que não foi contada. O dólar realmente está fraco desse jeito. A gente até viu um recuo ali do dólar em relação ao próprio real, ali na casa dos 5,70, mas não está convincente para você achar que o dólar agora vai para 5,50, 5,40, ou os famosos 4,50, né, que foram falados ali já no Twitter, como o Brasil sendo a nova Suíça, né? Enfim. Então você tem uma série de narrativas. O que eu quero passar é talvez um dado que não se fale muito, a gente fala muito sobre DXY, mas existe uma outra forma de você medir esse DXY, mas muito mais voltado para o comércio exterior, ou seja, esse índice aqui que a gente chama de US Trade Weighted US Dollar Index, ou seja, uma versão do DXY que ela foca muito mais no trade entre os países, no comércio exterior entre uma cesta de praticamente 26 países, se não me engano, que fazem negócios com os Estados Unidos, e aí você percebe a demanda que eles têm por dólar, e isso é vital para você saber para onde vai a liquidez do mundo e também a força do dólar. E esse gráfico está falando uma história um pouco diferente do que você avaliar simplesmente pelo DXY. Isso, inclusive, foi trazido pelo próprio Jeff Snyder, que ele fala assim, que também até concorda com essa visão que eu trouxe aqui no último vídeo dele, onde a história do comércio real entre países, ela pode falar uma história mais interessante sobre você talvez não ter um dólar tão fraco assim como você imagina. Então é muito mais uma história contada, na minha opinião, pelo euro e pelo iene do que simplesmente pelo dólar. Agora, isso significa que o dólar não vai se enfraquecer ao longo do tempo, o DXY não vai continuar isso? De forma alguma
alguma. Tudo pode acontecer, mas eu só quero te trazer ferramentas para que você possa tomar a sua própria decisão, mas independente de você ter um dólar mais fraco agora ou um dólar mais forte agora, baseado na teoria do milkshake do dólar, ela vem ao longo dos anos se mostrando ser cada vez mais acertada. É claro que não existem certezas, somente possibilidades, e momentos como esse, onde você tem uma certa relativa fraqueza, ou no mínimo uma narrativa de fraqueza em relação ao dólar, pode ser uma grande oportunidade de você também se dolarizar e ir fazendo, estar do outro lado da equação do milkshake do dólar ao longo do tempo. Porém, um dólar mais fraco seria muito bem-vindo para o mundo, mas infelizmente, ou felizmente, dependendo de que lado você está da equação, isso não é exatamente da forma que está transcorrendo nesse exato momento.